Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um módulo nosso hoje, né, fazendo a conceituação, pessoal, da gamificação, tá? Então vamos fazer uma parte aí conceitual da gamificação e também mostraremos para vocês um case, né? Um case aplicado. O que é isso, Rafael? É um conjunto de regras e normas que formam o meu jogo, entre aspas, tá? Então a gente vai mostrar para vocês um case completo, tá? Com diversas alternativas de aplicação, tá? Então lembrando que esse case que a gente vai mostrar é um exemplo, tá? Ah, Rafael, tem que fazer igual o seu? Claro que não. Cada um constrói os seus cases, né? Então você vai vendo, vai tendo ideias, vai formatando, né, de uma forma que fique legal para você e aí você fecha ele, amarra. Quando você amarra, você tem um case pronto. E aí você vai parte para uma outra. Talvez o case que você usa para o ensino fundamental, sexto e sétimo ano, não seja o mesmo case, você tem que fazer alterações para construir um case de oitavo, nono, de ensino médio, de ensino superior. Então você vai ter que ir reformulando as suas ideias de acordo com as situações. Beleza? Então, todo esse material que eu estou te mostrando aqui, pessoal, está aqui, né? Bem aqui embaixo no material complementar. Então, no material complementar tem um PDF com todos esses slides para você acompanhar e olhar de novo se quiser, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar pela conceituação, né, da gamificação. Por quê? Gamificação é um termo que muita gente não sabe o que é, muita gente tem dúvidas. Então, não sei se você reparou, mas lá no nosso primeiro módulo, no módulo de apresentação, a gente colocou um pequeno quiz, um quiz rápido, tá? Quem já assistiu essa palestra com a gente, né, em outros lugares, presencialmente, a gente utiliza várias ferramentas diferentes que nós vamos até comentar sobre elas hoje. Então já fiz esse quizinho de abertura no programa Quiz, no Socrative, no presencial ultimamente. Eu tenho utilizado muito Plickers. Então, aqui a gente colocou no formato lá que a plataforma permite, né? Até um formato bem simples, bem, né, comum, e até sem glamour, né? Mas é mais para a gente fazer a introdução. Então eu vou colocar aqui para a gente a telinha que você está enxergando no nosso primeiro módulo, tá? Então, no primeiro módulo, né, no módulo de apresentação, na parte da apresentação, módulo 1, a gente tinha aqui, ó, desafio da gamificação. E aí provavelmente você respondeu o quiz, acertou ou errou e ficou na dúvida, né? Caramba, e agora, né? Então aqui, quando a gente aperta, ele tem algumas perguntas pra gente, né? E ele tem um cabeçalho, né? Vamos verificar alguns conceitos sobre gamificação. Vamos ver o quanto você sabe. No próximo módulo, que é agora, onde estamos, né? Nós vamos trazer as explicações para vocês. Então, como eu falei, é um Forms, né? Como se fosse um Google Forms, algo bem sem figurinha, sem glamour e tal, mas tudo bem, né? Eu estou usando aqui o exemplo da plataforma para a gente se basear por ela, tá? Então, vamos tirar a dúvida, né, com relação a essas perguntas para a gente fazer a introdução da gamificação. Então, ó, qual dos elementos abaixo está sempre presente nos jogos? Tá? E aí ele está falando de jogos, ele não está falando especificamente da gamificação ainda, tá? Então, de jogos, você já está acostumado, já conhece. Então, pessoal, tínhamos 4 possibilidades de resposta: feedback, tabuleiro, adrenalina e suor, né? E, né, a resposta correta é o feedback, tá, pessoal? Os elementos que estão sempre nos jogos, os alunos, as pessoas, no geral, se interessam muito pelos jogos devido à constância de feedback. Ou seja, você toda hora, você faz uma ação, já tem um feedback. Conseguiu ultrapassar o limite, não morreu, fez um gol. Enfim, dependendo do jogo, né, você vai ter o feedback. Conseguiu pegar o amiguinho, o amigo está lá congelado na brincadeira de corrida, né, de pique. Então, os feedbacks, eles acontecem constantemente. E isso faz, né, com que a gente fique atrelado aos jogos. Então, isso é uma característica super importante, tá? Feedback constante. Ah, Rafael, na escola, a gente tem feedback constante? Para pensar. Geralmente uma estrutura, né, de sala de aula regular, você avalia o aluno através de testes e provas. Então o cara demora muito tempo a ter realmente um feedback verdadeiro se ele está indo bem ou está indo mal. E aí isso pode desestimular o aluno, porque ele não está preso ao sistema. Então o feedback é algo que faz o aluno ficar preso ao sistema constantemente para que não se perca.
tá? Então, teste e prova são formas de feedback, mas demoram muito. E às vezes já está até lá no final de tudo, prova aconteceu, aluno... Enfim, não consegue recuperar, vamos dizer assim. Ele não tem tempo, né, de olhar e falar, caramba, tá, minha diagnose não foi boa, eu preciso recuperar. Ele vai ter que jogar para o próximo bimestre, ou se for numa graduação, né, para a próxima avaliação, enfim. Então, feedback constante, chave do negócio, tá? Então, por isso a resposta é feedback. Tabuleiro, nem todo jogo é de tabuleiro. Adrenalina, tem jogo que não tem tanta adrenalina assim, né? Ou pode até nem ter nenhuma. E o suor, né? O suor também não precisa necessariamente estar presente em todas as atividades, em todos os jogos, né? Tem jogo que o cara faz paradinho ali na dele, né? Então, às vezes, não precisa necessariamente envolver o suor. Beleza? Então, primeira questão que eu queria fomentar em vocês é isso. Lembrando, né, pessoal, essas perguntas que a gente está fazendo aqui são meramente experimentais, né? Não precisa ficar chateado, mas a resposta era aquela por causa... Não, foi simplesmente para a gente trazer, né, alguns elementos para você que são importantes para você entender o que é gamificação. Então, não fique chateado se alguma resposta você achar que, não, mas essa deveria ser diferente. Tudo bem. Tá? Mas é mais a parte conceitual que a gente quer fomentar agora, tá? Então, ó, a segunda pergunta que a gente fez foi o professor Carlos. Então, enunciado puro, né? O professor Carlos trouxe seu jogo do Banco Imobiliário e passou as regras para os alunos. O Carlos gamificou aquela aula? E aí, né, fica-se a dúvida. Pessoal, isso já deve ter acontecido alguma vez, né? Às vezes você na escola, no chão da escola lá, tem um problema, o trânsito naquele dia deu ruim, o professor passou mal, enfim, e a gente fica desguarnecido. E aí a gente tenta alguma estratégia. Provavelmente eu já vi várias vezes essa estratégia, né, de que a turma ia ter que ficar um tempinho ali sozinha, né, entre aspas, e alguém toma conta e dá-se um elemento para uma distração ali para o aluno, né, pelo menos ter uma atividade, se não há pessoal suficiente para compor a equipe, vamos dizer assim, né? E aí traz-se um jogo, se for necessário, explica-se as regras e coloca-se para jogar só para sanar aquele problema. Isso já aconteceu em alguns locais que eu trabalhei, tá? Então aqui ele fala que o Carlos trouxe o jogo do Banco Imobiliário, a galera não sabia jogar, né? Então ele falou, sabia, e ele passou as regras do mesmo jeito, básicas, e colocou para a galera jogar. E aí a pergunta é se o Carlos gamificou aquela aula. E aí a resposta, pessoal, e aí não fique chateado, né? A resposta é não, tá? Por quê? O que a gente quer chamar a atenção aqui, pessoal, para você? O jogo pelo jogo, né? Ou seja, pegou o jogo, botou as regras e vai, isso não é considerado um sistema, né? Uma metodologia gamificada. Por quê? A metodologia gamificada envolve propósito, né? Então, o jogo tem que ter sido planejado pedagogicamente com determinado propósito. Então, o Carlos é professor de matemática, por exemplo, e vai pegar o jogo, vai montar uma estrutura pedagógica com a finalidade de ensinar o sistema monetário brasileiro para os alunos, com a finalidade de ensinar o conjunto dos números racionais para os alunos. Professor de geografia, Carlos é de geografia e quer ensinar, falar sobre os bairros do Rio de Janeiro, ou os bairros de São Paulo, enfim, alguma finalidade pedagógica tem que estar envolvida no processo, tá? Isso é super importante, beleza, pessoal? Então, por isso a resposta é não, né? Ele não falou em nenhum momento, só colocou o jogo, tá? E segue o baile. Tá? Mas não fica chateado com a pergunta e com a resposta, porque é só para a gente tocar nesse assunto. Por isso a resposta é não. Tá? Então, jogo pelo jogo, não. Não é gamificação. Beleza? A pergunta 3 pergunta, né? Gamificação é utilizar jogos digitais atuais para a implementação das aulas? Sim ou não, né? Pessoal, resposta não. Né? Não é esse o conceito aí, né? Isso não está envolvido dentro do conceito da gamificação, não. Primeiro, para você gamificar, não necessariamente você precisa colocar coisas digitais. Você pode criar um case para você, né? Uma estrutura totalmente analógica, né? Então, bem tranquilo, não tem problema. Pode ser que todos os seus elementos que você escolheu para compor aquele seu case maior ele vai servir para a sua gamificação. Então não precisa ser digital,
tá? Digital, nada. E também não precisa ser atual, né? Você pode pegar elementos que você já utiliza há muitos anos, que professores já usam há muitos anos, jogos antigos com finalidades pedagógicas, como o Banco Imobiliário, né? O Banco Imobiliário é antigo pra caramba, então você pode pegar esse jogo muito bem e utilizar, né? Com uma finalidade pedagógica para compor a sua estrutura. Lembrando que você tem a possibilidade de gamificar uma aula apenas, né? Pegar aquela aula e fazer uma estrutura gamificada em cima dela, ou você tem a opção de fazer a sua estrutura inteira ser gamificada, que é o que a gente está propondo, um case grande que envolva um bimestre, que envolva um semestre, né? E que envolva, de certa forma, o ano todo, que você pode fazer cases diferentes, né, entre aspas, por cada bimestre, e aí você acaba abarcando o ano todo, é o que eu costumo fazer, né? Eu e Leandro, a gente costuma fazer isso. Então, por isso, não, tá? O número 4, ele fala que um curso de inglês criou um aplicativo para incentivar que seus alunos aprendam a língua, né? Então, aprendam a língua inglesa, a língua espanhola, português, enfim. Pergunta é, podemos dizer que o curso gamificou as suas estratégias ao criar esse aplicativo? E aí, né, depende, porque só falar que criar um aplicativo e não comentar sobre o aplicativo é complicado, né? O que a gente precisa para esse aplicativo, né? Então, talvez, o que precisa para esse aplicativo ele ser considerado, né, uma estrutura gamificada? Ele, além de ter, claro que ele tem uma finalidade pedagógica, né? É para aprender a língua, então já está ali a finalidade pedagógica, mas ele tem que ter um fator importante que é a diversão, o entretenimento. Então, se for um aplicativo cru, de gramática, de leitura, sem nenhum quê de diversão envolvido, ele não vai corresponder a uma estrutura gamificada. Beleza? Agora, se o aplicativo tem diversão, tem inserido alguns momentos, né, de jogos, se ele entrelaça as pessoas, faz um ranking, faz um placar, tem pontos, tem níveis e etc e tal, aí sim a gente pode considerar, né, que o curso de inglês tem um aplicativo gamificado. Não sei se todos conhecem, se não conhecem, aconselho a darem uma olhada no aplicativo Duolingo, né? É um aplicativo de aprendizagem de línguas, tem diversas modalidades, né? Diversas línguas para aprender, francês, inglês, enfim, espanhol. E nele você vê uma plataforma totalmente gamificada. Você tem uma quantidade de horas por dia para treinar. Se você ultrapassar essa quantidade, você ganha pontos, você ganha diamantes, você tem ranking com seus amigos das redes sociais, você tem bonequinho para personalizar, enfim, você tem uma diversa gama de fatores que fazem com que a pessoa treine além do que é pedido, por exemplo, diariamente, né? Seja para passar um amigo, seja para ganhar um avatar, seja para, enfim, envolve todo o entretenimento ali por trás, tá? Então, para ser uma estrutura gamificada, tem que ter o quê de diversão, tem que ter o quê de entretenimento na situação, beleza? E a última pergunta do quiz, né, era em qual dessas áreas você acha que a gamificação é menos utilizada, né? E aí tinha militar, administração, logística e educação. Grande parte das pessoas respondem educação, principalmente se forem educadores, por não ver no Brasil um movimento forte com relação à gamificação ainda, né? É um processo lento, é um processo, né, que o pessoal ainda, às vezes quando fala jogo, né, fala game, o cara já entende como jogo, tem gente que não gosta muito, enfim, da ideia, e aí acaba não estudando sobre, né? Então, por isso a maioria, né, responde que é educação por desconhecimento, que lá fora, né, há pesquisas avançadas, já há um andamento forte, né? Tem bibliografias boas dizendo sobre o tema, né? Então, lá fora a educação ela utiliza bastante o sistema gamificado, né? Na nossa vida, na verdade, ela é boa parte dela gamificada, né? Se você reparar, você tem milhas de cartão de crédito, você tem a lanchonete te dá um cartãozinho para você bonificar, né? Te dá uma mensagem, te dá um negócio. Uber te dá promoção se você usar tanta quantidade, você ganha um card, o iFood, enfim, todos os processos estão, né, tentando ali gamificar parte daquele procedimento que
determinada tarefa faz. Tá? A resposta aqui nesse caso, administração na verdade foi onde tudo começou. Né? Você já viu aí as empresas dão bonificação por produtividade, né? Fazem um esquema onde o líder da equipe ou alguém da equipe ganhe um determinado avatar, um bottom, um McDonald's, né? Tem muitos bottoms para eles irem conquistando e tal. É uma estrutura gamificada, então administração e logística, tranquilo, né? É onde o negócio começou a nascer. Aonde a gente não tem, né, a gamificação, onde não é utilizada a gamificação, na maioria dos casos é na área militar. Por quê? Né? Tudo aquilo que é de caráter militar e parece ser uma estrutura gamificada, né? Exemplo, simulador de voo, simulador de tiro, né? Atividades de simulação que, para quem olha às vezes de fora, às vezes um cara bom de videogame aí de tiro, olha um simulador de tiro lá do quartel e acha, porra, magnífico, é uma diversão, né? Mas o que acontece? No âmbito militar, as coisas não foram criadas para isso, né? As coisas foram criadas para o treinamento, né? Teve o simulador aí uma época de autoescola, né? Então, aquilo ali, te garanto que quem estava fazendo treinamento, estava sendo avaliado, ele não está ali se divertindo. Não vou ali para brincar, né? Então isso a gente chama de serious game, né? Os jogos sérios. Então quando você tem essa característica de jogos sérios, você tem uma estrutura muito parecida com a gamificação, tirando o que da diversão, tirando o que do entretenimento e colocando o que do treinamento, tá? Então, quando tiver essa ideia, né, de coisas militares que você sabe que não tem nada de divertido para quem está ali, né, no simulador de voo, que o cara, se ele errar, ele perde a turma dele de voo, por exemplo. Ele não pode errar no simulador, porque senão ele nem sobe, nem decola a primeira vez o piloto. Então, imagina o estresse a que é submetido, né, esse tipo de treinamento. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa primeira parte aí do treinamento para a gente já ter as ideias meio que organizadas, né? Começamos a organizar na nossa cabeça as ideias sobre os conceitos de gamificação, beleza? Então, vamos para os slides agora. Beleza, então já começamos aí, pessoal, a andar um pouquinho no nosso processo, né, de entender a gamificação de forma plena, né? Entender exatamente o que ela está querendo dizer para a gente, o que vai significar eu utilizar ela na educação, beleza? Então vamos caminhar um pouco aqui nos nossos slides para que a gente comece a construir o nosso conhecimento, tá? Então, temos aqui, né, nosso slide de apresentação, nosso projeto Gamificação em Foco, como você já, né, está dentro, né, e a gente salienta, né, a parceria com o projeto do Leandro, né, que é o projeto Questão Pensada, né? O Leandro está como coprodutor aqui do nosso projeto aqui de gamificação, e a gente auxilia, né, uma parceria, né, para quem está ligado também, quer ficar ligado em coisas pedagógicas, em matemática, né? Então eu aconselho também que você siga o canal dele, né? O Questão Pensada. É um canal bem bacana, tem cursos lá dentro também, tem cursos para o mestrado em matemática, enfim, vale a pena dar um confere lá e ver o trabalho que ele também está executando lá, quanto aqui, né? Um trabalho de excelência. Então, só para a gente, né? A gente já se conhece, já nos apresentamos, mas está aí, né? Nossos nomes completos, onde a gente está trabalhando, né? O Leandro tem outros locais também de trabalho, eu também coloquei só os principais, tá? Então, é uma parceria que tem dado certo aí desde 2016. Os papos de café de mestrado foram longe, né? E estamos aí juntos. Para vocês terem, né, uma noção um pouco do quanto, né, esse trabalho já andou, tá? Então, aqui tem as participações nos congressos desde 2016 até hoje, né? Até, na verdade, o último foi em 2019, que foi o 4º Simpósio Nacional, né, de Formação de Professores de Matemática. Mas tem vários em educação, tem internacionais, tem nacionais, tem regionais, enfim. Então aqui depois você pode dar um confere, né, em todo o material que a gente já produziu. Não com esse case completo, que você vai ver, né? Assim, esse case recortado, na verdade, que tem muito mais coisa do que a gente vai apresentar aqui. Mas a gente foi construindo pedaço por pedaço, até que um momento a gente viu, precisamos juntar isso tudo e fazer uma estrutura, né? Então,
cada congresso desse, na verdade, é um pequeno pedaço desse case que a gente vai te mostrar, tá? Esse esquema todo, né, essa metodologia toda que a gente vem aplicando, ela foi premiada, né, por duas ações, uma do governo do estado, né, que é o prêmio Paulo Freire, dado pela Alerj aqui do Rio de Janeiro. Então a gente, né, o meu projeto que eu escrevi ganhou aqui no Rio, né, foi um dos ganhadores. Então tem até uma matéria sobre isso no capítulo 2, aí, no módulo 2, né, onde tem várias coisas de conceituações e de leituras, então vocês vão ver alguns links lá, né, tem muitos links, então você pode ir lá dar uma olhada, dar uma garimbada nas notícias e tal, tudo para você ter noção do quanto o projeto já está avançado, né? Então a gente colocou mais com a ideia de certificação, para você se sentir à vontade de usar, colocar em prática, porque está funcionando, já foi premiado, já participou de congressos, já vários professores com grau de titulação elevados, que pensam em educação, já viram, né, a ideia e acharam a ideia válida e, enfim, estão dando apoio, né? E também a Prefeitura de Caxias concedeu ao Leandro, pela aplicação do projeto dele também de gamificação, né, o case dele de gamificação, que não é igualzinho ao meu, claro, não é, cada um faz de acordo com a sua realidade, esse prêmio, né, que é o Gente que Faz e Acontece, lá pela Prefeitura de Caxias, tá? Então isso aqui é só para você ter um panorama geral de qual foi a caminhada, não foi no estalar de dedos. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, tá? E o seu também não. Então, vamos devagar, vamos aprendendo de pouquinho em pouquinho para que você chegue lá. Então, fechando então o conceito da gamificação, pessoal. A gente já falou para você, né, através de algumas perguntas, alguns conceitos. Aí vamos pegar agora a coisa de quem entende, né? Vamos falar do Gardner, que é um cara aí que é referência, né? Ele tem um livro muito bom, né, sobre a gamificação, né, que está aqui, ó, eu vou até mostrar ele, tá? Eu vou sugerir depois como leitura, ó, Brian Burke, tá? Então tá aqui, ó, Gardner. É um livro muito bom, eu aconselho a compra dele, tá? Não ganho nada com isso, mas como é uma leitura boa, eu indico, tá? Muito bom, o preço também é em conta, então dá para adquirir, tá? Então ele diz, né, numa das partes da conceituação da ideia, que a gamificação é você usar o design de experiências digitais e mecânicas, tá, de jogos. Ou seja, você pode mesclar os dois, né? Você pode usar também um só, mas é você fazer o uso dessas experiências, desses designs, né, dessas habilidades, né, do jogo. Então não é o jogo propriamente dito. São os elementos, são as experiências, os designs. Para você o quê? Principais palavras, pessoal. Motivar e engajar as pessoas. Ao eu utilizar essa estrutura, o que eu vislumbrava era o aumento de engajamento, né, e de motivação dos alunos. Por quê? A gente chegava, né, nas aulas de matemática, as aulas quando eram totalmente tradicionais, a gente via que cada vez mais, e olha que isso já tem um tempo, hein? O pessoal nem tinha essa tecnologia, né, que está cada vez aumentando mais nas suas mãos. A gente percebia que a gente competia com algo que era muito desleal, né? Tecnologia seduz, então é complicado, né? Competir com ela, competir com a namorada, competir com os jogos, competir com a brincadeira. Então a gente tem que pelo menos fazer algo onde a gente se aproxime um pouco do aluno e ele sinta o interesse na participação da coisa. E aí, no início da trajetória, eu e Leandro, a gente começou a criar jogos pontuais, ou seja, criava um jogo, uma proposta pedagógica e aplicava aquele jogo em determinado momento da matéria. Então, combinava com o aluno, ó, eu vou explicar essa matéria aqui, tal, e no final dela, quando a gente tiver para terminar, a gente vai fazer um jogo que vai valer uma pontuação, né, da tua nota. Aí, beleza, né, fazia isso, a aula era fantástica, o envolvimento era bom, as aulas anteriores à atividade eram muito boas, porque o aluno se interessava em participar, né? Ele, caraca, eu quero aprender a matéria porque vai ter o jogo e tal, né? Enfim, aí tinha um movimento de equipes também, de a gente tentar formar umas equipes para construir isso, para aplicar esse jogo. Enfim, no geral, o envolvimento era muito grande, muito bom quando a gente fazia os jogos. E aí a gente sentia, né, a queda, né, a quebra tremenda de engajamento quando a gente saía dessa atividade e depois ia para uma aula tradicional. Ou seja, a gente queria então diminuir
essa distância, esse vácuo. Então, na hora de jogar, o engajamento está lá em cima. Na hora da aula regular, o engajamento está aqui embaixo. A gente queria pelo menos que esse engajamento, a gente sabe que não vai ser igual, né, no mesmo patamar, mas que ele esteja próximo pelo menos. Né? Não precisa ser igual, porque a gente sabe que no momento de jogo é lá em cima, é top. Né? Então que eu crie uma estrutura que eu mantenha eles próximos pelo menos, que eu não sinta muito a queda, né, que o interesse do aluno continue ativo. Tá? Então essa é a ideia, né, do porquê usar um sistema gamificado. Tá? Quais são aí, né, o porquê gamificar então? Gerar comprometimento, estimular uma mudança de comportamento, aumentar a participação ativa, que o aluno se torne ativo dentro do processo, né, e deixe de ser também aquele espectador. Né? Então o professor sai um pouco daquele pedestal, desce do pedestal e, na verdade, media o processo. Então ele vai ser o meio de campo, o cara que vai mediar, ele não necessariamente vai ser o cara que vai ser o centro, né? O centro são os alunos, beleza? E, por último, tornar as ações que, por vezes, eles acham tediosas, né, em ações divertidas, que eles se divirtam, que tem entretenimento, como a gente falou, tá? Então, isso foi a nossa lógica inicial e é a lógica da gamificação, né? Depois a gente foi estudar sobre a gamificação, mas na época a gente não sabia nada. Sabia que o jogo era um elemento muito legal dentro da sala de aula, que, pum, era show. Tinha uma proposta pedagógica, então eu estava gamificando pontualmente a aula. Aquela aula estava sendo gamificada, porém, eu não entendia do processo, eu queria entender mais, tá? Então, quais são os elementos dos jogos que eu vou utilizar, pessoal? Então, já que eu falei que eu estou me baseando, né, por elementos, por designers de jogos, o que eu vou usar desses designers, né, para poder incorporar e criar uma estrutura gamificada. Então eu vou citar algumas opções, pessoal, não é obrigado a colocar tudo para ser uma gamificação, mas boa parte desses elementos eles têm que estar presentes. Tá? Por exemplo, um elemento que é facultativo é a colaboratividade, né? Você pode trabalhar, né, de forma colaborativa ou não, tá? Aí eu vou passar o meu case. Como a gente vai exemplificar um case nosso, no nosso case a gente trabalha com a colaboratividade, ou seja, a gente forma equipes, tá? Então as equipes serão formadas, beleza? O entretenimento tem que estar presente. Pontuação a gente utiliza placar, nível, rank, premiação, o feedback, que a gente já falou para você, que é constante, tá? E o que a gente chama de boss level. O que é o boss level? É a atividade chefe, é aquela atividade grande, é o jogo propriamente dito. Era aquele jogo pontual que a gente falou que aplicava lá no início da nossa trajetória, né? Sobre essa ideia de gamificação. E que engajava muito, que era top, era o boom. Né? É aquele boom. Então, essas atividades do boss level, elas são pontuais. Você vai verificar quantas atividades dessa você consegue aplicar, por exemplo, para o fundamental e médio durante o bimestre. Não vai ser toda a aula isso, né? Vai ter a sua aula tradicional com o escopo que a gente vai te apresentar. E em alguns momentos você joga uma atividade grande para que o engajamento volte a dar aquele pancadão. E aí você vai regulando de novo o nível de envolvimento dos alunos, tá? Então vamos falar de cada um desses tópicos aqui rapidamente, para que vocês tenham uma noção básica, né, de como é que funciona, no nosso case, claro, a utilização disso tudo, tá? Então, colaboratividade e entretenimento. Entretenimento, eu acho que pela cara do pessoal dá para você ver, né, que a alegria, né, a diversão está presente nesse procedimento, tá? Então, isso é tranquilo. A colaboratividade é que é uma opção nossa, né? Nós trabalhamos com equipes. Equipes, sempre. A turma não fica naquele formato tradicional um atrás do outro. Eles sentam, né, de forma a que eles possam conversar, então de frente para o outro ou em roda, tá? As equipes são formadas da seguinte forma. Eu faço, se for uma turma que eu não conheço, eu faço uma prova de diagnose logo no início do ano, né? Pego os melhores alunos, vou botar 6 melhores alunos com proficiência na minha disciplina e boto eles de acordo com a nota deles, né, com a classificação, de acordo com a proficiência inicial, para eles tirarem time.
e aí eu fui o melhor aluno, por exemplo. Aí eu vou escolher um aluno da turma para ser parte da minha equipe. Escolhi um aluno, ele fica em pé. Aí vai para o próximo. O próximo escolhe um aluno que fica em pé. E assim a gente vai, que nem a gente tira time para jogar futebol, jogar vôlei, jogar queimado, enfim. A gente tira o time dessa forma para quê? Para tentar garantir um pouco a que seja heterogêneo. Não saiu, né? Travou, trava-línguas. Que o grupo seja heterogêneo, né? Para quê? Para que a gente tenha gente com proficiência na disciplina e que tenha pessoas, alunos sem a proficiência, para que eles troquem a informação, para que o mais experiente ensine o menos experiente a dizer bigotes, né? Então, é essa troca que a gente quer promover. Vai ter um cara bom, um cara mediano e provavelmente um cara sem proficiência. E a ideia, né, é que eles troquem entre eles as informações, estudem juntos, se ajudem, porque eles agora são equipe. Eles não estão mais, se eu tirar uma nota ruim, eu quero nem saber, né? Eu estou me prejudicando. Não, não é verdade. Se tirar uma nota ruim, você está prejudicando a equipe. Então a equipe tem que ser uma unidade, a galera tem que se unir, né? Então essa é a ideia, tirar equipes para fazer o procedimento, beleza? Então um tópico é esse, tirar time, tirar equipes. E geralmente a gente faz no ensino fundamental e médio de 5 a 6 equipes, né? Aí na graduação varia muito, que a gente tem turma com 100 alunos, então não dá para ter, né, um panorama muito fixo sobre a quantidade de grupos que a gente vai utilizar. Beleza? Vamos para a próxima, para o próximo item? Então vamos lá. Próximo item. Então, pessoal, agora vamos para a parte da pontuação, né? Então, como a gente falou para vocês, a gente precisa de um sistema que dê feedback constante para os alunos, certo? E aí, para dar esse feedback, para oferecer esse feedback para o aluno, é viável você construir um sistema de pontuação, né? Esse será um dos temas, né? Nós teremos um módulo aqui no nosso curso só para falar sobre a pontuação, tá? Sobre níveis e sobre registros. Então a gente vai te ensinar a fazer registro, como é que a gente cria um sistema de registro, uma tabela, enfim. Como é que você pode, ideias para você criar um sistema de pontuação parecido com o nosso, por exemplo, né? Então a gente vai te dar toda essa ideia em um módulo específico, beleza? Então vamos lá, pontuações, pessoal. Como é que eu trabalho, né? Aí eu estou falando algo específico, você vai ter que adaptar a sua realidade. Eu trabalho com cards no ensino fundamental, tá? Então com pequenos cards, como vocês podem ver, né? Tá aqui na foto e eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho um pequeno estojo, né? Eu trabalhava por exemplo, já trabalhei em 3 escolas simultaneamente, tá? E aí eu tenho esse estojo, um estojo em cada escola, tá? Para quê? Para eu não ficar me deslocando com o material, tá? Então eu já deixava lá no meu armário, no cantinho, um estojinho desse lá, para quando eu fosse dar aula eu levar junto com o meu material de aula. E aí dentro do estojo, né, eu tenho os cards. Então eu tenho card, né, de 1, tá? É um card papel, tem aquele cartão de propaganda particular, né? Tipo um folderzinho pequenininho que você dá seu contato lá, seu número de telefone para as pessoas, né? Para divulgar o seu trabalho. Esse aqui foi feito justamente, se você juntar eles dois, né? Se você juntar 2 cartões, dá o tamanho certinho daquele cartão de visita, tá? Então eu fiz cartões de visita, na verdade, com as fotos. Eu fui numa gráfica, tá? Com as imagens que eu queria, coloquei elas, né, de forma que as duas formassem um cartão de visita daquele, tá? É sem fundo, tá? Só imprimir de um lado, não precisa ser dos 2 lados para sair mais barato, né? E pedir para ele imprimir. Se você já viu propaganda sobre isso, sabe que tipo 1000 cartões é um preço barato, né? Você vai pagar aí, dependendo da gráfica, né? Algo, sei lá, R$90, R$80, mas são 1000 cartões e 1000 que você vai cortar no meio. Você pede na gráfica para eles cortarem para você no meio e aí você tem 2000 cartões. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer? Que eu tenho cartão guardado ali até o infinito, tá? Então, eu enchi meus 3 estojinhos e tem muito cartão até para final da vida, acredito eu, tá? Porque os alunos não estragam o cartão, tá? Então, 1, 2 e 3, tá? Então esse é o meu sistema básico de pontuação. Vou te explicar como. Começou a aula agora. Entrei na minha sala de aula, os alunos já estão por equipes, tá? Se na formação das equipes, ou seja, na hora do deslocamento do material, do mobiliário,
eles não fizerem como a gente acorda, que é levantando a mesa, levantando a cadeira, sem arrastar, né, em ordem e tal, aí o grupo que todo mundo já começa com 3, se eu identificar que alguém está fazendo algo errado, aí ele já passa, na verdade, a ter 2, tá? Então, eles são penalizados. Todos começam com a pontuação máxima da aula, que são 3, tá? E aí, de acordo com as penalizações, ou seja, organização da equipe, enquanto a gente estiver explicando o conceito, ninguém conversando, porque eles vão estar sentados em equipes, então a interação com deles aumenta, mas no momento da explicação, o nosso combinado é esse, tá? Ninguém de papo paralelo. No início você vai ver que vai gerar um pequeno ruído, né? Que você vai resolver dizendo que a equipe perdeu, e aí eles vão passar a se monitorar. Ou seja, quando um tiver prestes a falar, o outro vai falar, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente vai perder ponto, a nossa equipe vai perder e a outra vai continuar com 3. Então isso cria, né? Isso faz com que a gente deixe de ter um papel de carrasco. Né? Aquele cara que chato, que fica chamando a atenção toda hora, né? Tentando regular na força, né? Vamos dizer assim. Isso perde um pouco o sentido, né? Porque os alunos passam a se autorregular. Beleza? Lembrando que o aluno que tem a maior proficiência, que foi o cara que tirou o time, né? Ele será chamado de líder. Ele é o líder da equipe. Tá? E aí ele vai fazer os ajustes lá necessários e comunicar com a gente caso algo esteja saindo do previsto, beleza? Então como é que o aluno perde, né, estrela, perde pontuação? Se ele não prestar atenção na aula, se ele não fizer a atividade de aula, a atividade de casa, que era algo tremendo, que não vinha, né, não voltava resolvido. Isso aqui tem resolvido uma parte desses problemas significativos, né? Por quê? Quando eu passo uma tarefa de casa e na outra aula eu vou olhar da equipe. Então não adianta você fazer o seu e não estar nem aí para o seu amigo da equipe. Porque se ele não fizer, se um da equipe não fizer, de 3 já começa perdendo 1. E se o comportamento foi ruim, aí já passa para 1 ou até nada, né? Então, eles começaram a se cobrar a atividade de casa, um cobrando o outro, um apertando o outro, usando mídias sociais, Facebook, Insta, WhatsApp, para estudarem juntos, para se ajudarem a realizar as atividades, para lembrar um ao outro de fazer as atividades. Então isso são depoimentos, né, que aconteceram muito. Então eu estou passando para vocês mais ou menos qual é a ideia, tá? Então a gente tem esses cards aqui de pontuação, né, e tem os cards maiores, né? Tem os cards aqui de 5 e de 10. Para quê? Para evitar volume, né? Para evitar volume. Então, tipo, o aluno tem 5 cards de 2, tá? Ele pode vir, professor, pode trocar por um de 10? Eu troco para ele, beleza, né? Esses cards eu vou entregando para os líderes, tá? Então, acabou a aula de hoje, eu entrego lá o feedback. Ó, sua equipe conseguiu 3 estrelas, foi benzaço, não deu mole nenhum. Ah, sua equipe conseguiu 2, deu um molezinho e tal. E ele sabe qual é o mole que ele deu, né? Porque quando ele incomoda de alguma forma ou não faz o previsto, a gente dá aquela pausazinha na aula rápida e pergunta: essa equipe é qual a equipe? Aí o cara já sabe que a equipe foi penalizada por algum motivo. Na hora de olhar a atividade de casa, pessoal, não precisa olhar todos os cadernos, tá? Eu não olho, tá? Todos os cadernos. Por quê? Eu olho um da equipe. Então, se você se aproximar do aluno, você vai saber quem não fez. Ele perde a cor na hora, né? Fica logo, parece pálido, né? Fica transparente. E aí você vai e olha o caderno justamente dele, né? Na próxima ele não vai vacilar. E aí você vai criando esse hábito, né? Tudo é o hábito, tudo é a rotina. E aí o aluno consegue, de certa forma, entender o procedimento e indiretamente fazer o que a gente quer. Ele quer ganhar o jogo, na verdade. Ele não quer perder ponto, ele quer que a equipe dele se destaque, etc, etc. Mas, de certa forma, ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer que ele faça, né? De acordo com o sistema. Claro, nada é 100%, tá, pessoal? Mas vamos botar aí 90 e poucos por cento, 90% pelo menos de chance de você conseguir êxito, né? Essa foto ao lado que vocês podem verificar, né, é o projeto sendo apresentado, né, e ganhando a feira, né, de ciência e tecnologia lá na prefeitura de Nova Iguaçu, né? E isso nos deu a habilitação para ir para a FECT, né, que é a feira estadual de ciência e tecnologia, tá? Então a gente foi com esse projeto e acabou levando, tá? Participando, levando à frente. Foi bem legal, tá? Uma experiência excelente.
Então, sistema de pontuação, beleza? Tranquilo? Rafael, vou registrar essas pontuações aonde? O aluno está lá com os cards guardados. Quando é que você verifica esses cards? No final do bimestre. Aí eu faço a recolha, sento com o líder, sento com a equipe, ó, vamos lá, quantos vocês têm? Aí eles vão me dando, a gente computa e bate. Na verdade, eu confiro. Eu não tiro a prova na hora, né? Eu não estou contabilizando aquilo ali na hora, porque eu já contabilizei no meu registro. Eu já sei quanto tinha que ter. Eu só estou dando confere para ver se ele perdeu algum. E legal, se você reparar, né, se você fizer esse esquema, essa tentativa, você vai ver que os alunos, eles guardam muito bem os cards. Porque se estragar, danificar, não vale a pontuação. Então, se ele estragar um cartão desse de 5, esses 5 ele perdeu. Tá? Claro que a gente sabe que tem situações que são atípicas. Exemplo, a enchente. O cara que estava guardando os cartões teve a casa inundada. Por isso eu tenho os registros. Então eu sei o que está. Então, em uma eventualidade, né, que foge do controle do aluno, uma coisa é o desleixo, outra coisa é algo que foge do controle do aluno. Se fugir do controle do aluno, você tem como organizar, porque você tem registro. Se não, se foi desleixo dele, você tira da equipe. Tá? Então, esse é o nosso sistema de pontuação. E aí, como eu falei para você, né, ele gera as equipes engajadas, tá? Geralmente a gente faz com 3 estrelas. Isso garante o comportamento, trabalho de aula, trabalho de casa. Aumenta muito a produtividade dessas coisas, tá? Temos um plus, tá? Então aqui tem um plusinho, né? O plus, pessoal, é a chamada ser otimizada. Pô, você chamar 40 nomes, né? O que a gente faz? A gente joga para o líder. Chega para o líder e pergunta: fulaninho, equipe 1, alguém faltou? O líder fala, tá? O líder tem essa atribuição. Então sua chamada é menos de 20 segundos. Equipe 1, alguém faltou? Pum. 2, 3, 4, 5, 6, acabou. A chamada está feita, tá? E você só lança lá quem foi as faltas. Claro que você tem a identificação visual das equipes, né? São 6 na equipe. Se o cara falou que, pô, tem 6 lá, você já sabe que o cara vai falar que, pô, 0 faltas, né? Mas pode ser, né? Aconteceu já uma vez de o aluno testar para ver se eu, né, pescava. Um aluno faltou, um amiguinho, né? E aí ele, pessoa, sem faltas. Só que a equipe dele tinha que ter 6 e tinha 5. Eu falei, pô, então, Gasparzinho, né? Tá sendo aí o seu camarada, porque cadê? Tá faltando gente. Então, há uma identificação visual também. Você sabe que tem faltando, você não sabe o nome. Mas tem que verificar se o nome realmente é o correto. Mas isso leva 1 minuto, pessoal. Muito rápido, sem gastar a tua voz. A gente sabe que a voz é importante. Os registros, né? Como eu falei, você pode fazer 2 tipos de registros, tá? O registro manual, que é criar um caderno, tá? O que eu fiz? Eu criei um registro digital, imprimi o registro digital e colei no caderno, né? Então eu tenho um caderno aqui, tá? Cadernão, onde dentro dele eu coloco os registros dos alunos, né? E aí, só para você ter uma ideia, ó, hoje no slide você vê melhor, tá? Então tem os registros aqui, tá? Que está aqui no nosso caderno também. O amarelo aqui eu utilizo para colocar o nome do líder e depois os elementos da equipe, tá? Esse é um registro mais completo, né? Que tem o nome de todo mundo e tal. Aí tem as anotações de estrela por aula por aula. Tem uma atividade tabuária que a gente costuma fazer com os alunos, tá? Então é uma tabela mais personalizada, né? Tem os níveis, nível 1 a 4, enfim. No nosso módulo sobre o sistema de pontuações, eu vou ensinar você a criar uma tabela dessa daqui, ó. Então, essa tabela aqui ela é totalmente automatizada, ou seja, na aula você vai lançar no seu celular quantos pontos cada equipe teve naquela aula, e aí a tabela já soma tudo automaticamente se você criar um sistema de níveis. Exemplo, para atingir o nível 1 precisa de X estrelas, de X pin. Eu não sei o que você vai usar, né? O nome que você vai usar para as suas pontuações. Eu utilizo estrela. Mas já vi pin, já vi combi, já vi... O pessoal inventa os nomes, né? Stile, já vi vários nomes diferentes que os alunos inventaram, né? Os professores inventaram para as suas pontuações, para denominar suas pontuações. E aí a tabela vai mudando de cor aqui de acordo com o total, né? Se você já atingiu o nível 1, ela fica colorida e tal. Isso a gente vai ver em um outro módulo específico, tá? Depois você assiste lá a aula. Então, o que você pode fazer? Você pode botar essa tabela no Google Drive ou numa nuvem que você tenha qualquer e gerar um link, né? Isso a gente vai fazer lá na aula também. Gerou o link, passa para os alunos, passa no grupo de WhatsApp, no Face e tal, para eles, ao clicarem no link, verem como é que está a classificação das equipes. E aí eles não precisam nem ficar te perguntando: e aí, professor, como é que está a equipe? Né?
eles podem automaticamente ter isso. Então você pode fazer algo manual, que é o que está proposto do lado esquerdo, que é você ir na mão mesmo anotando, e aí você vai ter que somar na mão também. Ou você pode fazer o que está proposto à direita, né? E vai ter disponível 3 tabelas de graça para você prontas já. Você pode pegar lá e usar uma delas, só ir adicionando as linhas que você quiser. E fazer algo digital. Aí é da sua escolha, beleza? A gente tem os níveis, né? E aí você pode fazer os níveis de forma digital, como eu falei, acendendo as luzes de acordo com o nível, né? A cor vai ser identificação de níveis. Ou para o ensino fundamental, a gente tem também, né, uma maletinha, tá vendo? Que eu guardo os níveis. E aí eu deixava um potinho, na verdade. Essa maletinha era onde eu guardava o grosso. E aí eu tenho aqui os níveis para entregar para os alunos. Então, por exemplo, a equipe 1 conseguiu atingir o sarrafo do nível 1. E aí eu ia e entregava um broche para eles, tá? Então, um broche do nível 1. Eles continuavam acumulando pontuação e aí eles atingiram o sarrafo que eu defini para ser o nível 2. E aí eu trocava, ele me dava o nível 1 e eu entregava o nível 2 para eles, por exemplo, tá? Isso mais no ensino fundamental, né, pessoal? Depois a gente troca, né? Coloca o nível 3, é o vibrânio, então é prata, ouro, material vibrânio, que é do escudo do Capitão América. E o nível 4 eu utilizei o Adamantium, né? Isso aí fazendo alusão ao desenho, né? Que eles curtem aí dos super-heróis, tá? Então, usei materiais, né? E classificação da ordem, né? Do grau de valiosidade no material, tá? Então, claro que materiais até fictícios, né? Alguns. Então, prata, ouro, vibrânio e adamantium eram os níveis, tá? E esses broches eu fiz numa loja, tá? Numa loja de material de broche. Então eles fazem aí bonitinho. Eu gastei em média, se eu não me engano, sei lá, R$70. Um conjunto grande de broches, né? Eu tinha aplicação em 3 escolas diferentes, bastantes turmas, né? Então, tem broche pra caramba. Não estragou nenhum, pessoal. O cartão, já estragaram aí, sei lá, 10, 12 cartões estragaram. E eu já uso há bastante tempo, tá? Eles cuidam muito bem. O broche nunca estragou até hoje, né? Pensei que iria estragar até com facilidade, mas eu tenho bastante reserva sobre ele porque eu comprei uma quantidadezinha legal, né? E aí, como não estraga, é bem tranquilo. Eu só entrego um para a equipe. Então, acaba não gerando muito gasto, tá? Então você pode fazer algo manual, eles gostam muito de coisas manuais, tá? Assim, de ter o feedback na mão, né? Principalmente o fundamental. O médio já para de esquentar um pouco para isso, no primeiro ano até vai, depois eles começam a desplugar, e no ensino superior eu aconselho tudo digital, né? Porque ele já tem internet legal, já tem celular funcionando tudo certinho, todo mundo com a sua internet, e aí costuma ser mais tranquilo para fazer o sistema de níveis, beleza? Entendido o sistema de níveis? A gente vai falar sobre eles também em um módulo mais para frente, tudo bom? Então vamos continuar. Próxima etapa. Bom, pessoal, agora vamos lá, né? Falamos aí agora dos níveis e vamos passar para a próxima etapa, né? Para o próximo tópico que a gente costuma utilizar no nosso case. Mais uma vez, relembro, né, pessoal? Nada obrigatório, tudo sugestão, tá? Então, sugestão que a gente dá para você é de desenvolver algum sistema de premiação, né? Nem que seja no final. Eu faço ao final do bimestre, tá? Então, ao final do bimestre, eu promovo, né, uma premiação individual. Ou seja, a gente já trabalha de forma colaborativa, né, durante todo o bimestre, por exemplo, no nosso case, ou durante a primeira avaliação e a segunda avaliação nas graduações, né? Enfim, você já promove uma identificação, né, através de colaboração, através de equipes. Então é importante também você pensar de forma individual em alguns momentos. E aí que momentos são esses, né? Um desses momentos para mim é o final do bimestre, onde eu pego os 2 melhores alunos, né, de cada turma, de cada equipe, né, e faço a premiação. No meu caso, eu costumo muito utilizar essas medalhinhas, né? Então, não sei se dá para enxergar legal, tá? Vou aumentar aqui um pouco. Então, essas medalhinhas aqui eu utilizo
com eles, né? Tem uma casa de esportes aqui perto de casa e aí eu peço lá a menina, ela já está acostumada comigo, já sabe qual é o fim, né? Então tudo é conversa. Você pode conversar com o dono de uma casa de esporte dessa para promover, né? Para ver se ele promove um descontão para você, tá? E aí você pede para ele gravar, né? Ela grava para mim com o maior carinho a disciplina, o bimestre, o ano, né? O nome do aluno, parabéns e tal. E aí a gente faz aí as medalhazinhas e faz uma mini cerimônia de entrega ao final do bimestre. E aí, né, eles gostam muito, é um grande incentivo para esses alunos, né? A gente sabe que tem aluno que é muito bom e ele se sente um pouco incomodado, né, em trabalhar por equipes, porque antes ele brilhava sozinho e só dependia dele para brilhar. E aí agora ele depende de colaboratividade, então ele vai desenvolvendo, né, outros aspectos que são importantes para a convivência em sociedade e é uma característica do mercado de trabalho também, né? Então é bom que ele já vai desenvolvendo essas habilidades, tá? E ele corre atrás dessa medalha. Se você vê a alegria que é o aluno desfilando com a medalha, tal, levando para casa, entregando para o responsável, a gente tem um feedback muito bom dos responsáveis, né? Responsável falando, pô, professor, pô, muito legal, ele pô, estuda muito para ganhar essa medalha, para trazer para casa, pô, anda com ela no peito, na escola eles andam também com a medalha, enfim. É mais uma vez um instrumento indireto, né, de obter o que você quer. Então, indiretamente, ou seja, ele quer a medalha, mas indiretamente ele vai fazer tudo o que você sabe que é necessário para que esse procedimento aconteça e tudo que você quis passar de conteúdo e de tarefa foram resolvidos através desse instrumento, tá? Então é um instrumento mais uma vez indireto, tá? Tem as meninas aí, essa foto, né, sem querer, mas todos eles, né, estão aprovados aí em escolas federais, tá? Então, aprovado, aprovado. Isso aqui passou em tudo, né? Todos os concursos aí a nível Cefet, FATEC, né? Federal e estadual, eles passaram, tá? Então, é uma galera muito boa e que também, de certa forma, todo esse processo com certeza colaborou, né? De alguma forma. As notas deles melhoraram muito durante o processo. O envolvimento, de certa forma, é sempre maior, tá? Então, a gente para, né, nesse ponto, lembrando que nós elencamos todos os tópicos, tá? Então, colaboratividade, entretenimento, pontuação, placar, né, que está atrelado ali a sua tabela, que você vai ter depois a aula sobre ela. Né? Ranking está dentro dessa ideia, a premiação fica a cargo de qualquer um, o feedback é constante, né? Então tranquilo. E aí o boys level, né? Agora a gente vai falar só do boys level, só especificamente deles, tá? E aí, pessoal, como eu disse, vamos relembrar o que é o boys level. É uma atividade maior que envolve uma aula inteira, né? E você vai definir a quantidade de tempos, são 2 tempos, são 3 tempos, se envolve 2 aulas, né? A aula inteira que eu digo assim, um bloco, né? Um momento especial para que aquilo aconteça. Eu costumo fazer 3 momentos desse por bimestre. Então as aulas, pessoal, são regulares, o conteúdo é administrado de forma regular. A diferença é que eles estão sentados em posições diferentes, estão por equipe, que eles recebem feedback toda a aula, que eu faço o registro desses feedbacks e que para mim, por exemplo, no fundamental, isso tudo vale uma nota, 10. Ou seja, existe uma nota chamada gamificação, tá? E aí, vamos supor que a equipe 2 foi a campeã. A equipe 2 tirou 10 nessa avaliação. Depois de tudo, né? Somando as pontuações, tudo, geralzão, essa equipe tirou 10. O segundo colocado foi a equipe 5, por exemplo. Então ela vou fazer um proporcional, uma regrinha de 3, e ela ficou com 9 na nota da gamificação. E assim sucessivamente, tá? Então isso é um instrumento avaliativo que está muito atrelado àquele lance que eu sei que toda escola tem, né? Que é o tal do qualitativo, né? O pessoal chama muito de qualitativo. Nada mais é que um qualitativo, ou seja, você está vendo se eles estão produzindo, se eles estão seguindo regras, né? Enfim, se eles estão se comportando, se a troca dentre eles é legal, né? Considerável, então você está fazendo uma análise qualitativa. E aí a gente separa, né? 1/3 da nota para isso. Ou seja, a gente usa 3 instrumentos avaliativos. 3 entre aspas, né? A gente tem um teste, beleza, esse a gente não discute. A gente tem uma prova, também esse é tradicional, né? Às vezes faz parte, é institucional, tá? A prova e o teste.
dependendo da instituição que você trabalha. E aí eu entro com outro, tá? Para dividir por 3 também valendo 10. Então 10 testes, 10 provas e 10 dessa gamificação, que dentro dela tem muita coisa envolvida, como vocês já viram, né? Tem vários exercícios de aula, de casa, comportamento e etc. Beleza? Para fazer, né, essas atividades maiores, esses boss levels, a gente dá uma pontuação grande. Então o momento combinado para o boss level vale 10 estrelas, vale 12, aí a gente pode até utilizar aqueles cards de maior pontuação, tá? Então, claro que gradativo. O primeiro colocado, né, o primeiro a cumprir a atividade com mais pontuações daquele dia vai ganhar 15, o segundo ganha 12, e assim sucessivamente, tá? Então, teste, prova, gamificação valendo esse 10. Rafael, você falou que a aula é normal e tal, e quando é que entram essas atividades? Eu, Rafael, né, o Leandro também costuma fazer assim, a gente coloca uma na entrada, ou seja, uma para começar o bimestre, tá? Então a gente passa algum tipo de conteúdo, faz algum tipo de revisão, faz alguma diagnose, né? E em cima disso você já avisa, vai ter uma atividade diferenciada. O aluno já fica te olhando, opa, caraca, curioso, né? O que vai ser, professor? Aí você deixa o mistério, né? Mas diz que aquela matéria é importante para fazer essa parte da atividade. Por quê? Eles já vão prestar atenção diferente, já vão criar uma nova óptica ao que você está falando, tá? E aí a gente faz esse momento, dá um boom legal, a galera compra geralmente muito a ideia, e aí você ganhou o aluno. Esse é o principal. O primeiro impacto, ganhar o aluno e ele entender que mesmo sendo professor de matemática, tu é um cara maneiro e tal, né? Zoando, né? Professores de matemática são sempre maneiros. Enfim, é isso, tá? Aí a gente começa a participar eles da ideia das pontuações, dos níveis, eles vão garantindo, né, situações confortáveis, vão se engajando. Quando chega no meio do bimestre, eu cravo mais uma atividade grande dessa, tá? Mais um boss level. Para quê? Porque é normal a curva declinar. Então você dá um boom, vem fazendo a manutenção, mas vai caindo um pouco. Então você, no meio da trajetória você dá um boom de novo, sobe a estrutura para não perder muito, aí eles vão comprometidos e aí você usa esse boom, né, que você vai fazer para agarrar alguns conteúdos essenciais. Então, ó, a atividade vai ser sobre o conteúdo tal, que é o conteúdo forte, né, do bimestre. E aí eles vão dar mais atenção para esses conteúdos. E para encerrar, né, o encerramento do bimestre, quando está próximo a encerrar, é legal fechar com uma atividade bacana também, tá? Então eu uso 3 boss levels, tá? Rafael, mas o que você propõe de boss level? Aí, pessoal, cabe todas aquelas atividades que você já sabe que funcionam super bem, você pode reaproveitar suas atividades sem problema nenhum, pessoal, tá? Zero pane. E eu vou dar algumas sugestões. Claro que eu também vou fazer um recorte para o vídeo também não ficar muito grande. A gente trabalha melhor isso nos módulos seguintes, tá? Então tudo que eu vou falar aqui, basicamente eu vou replicar de forma passo a passo nos outros módulos, beleza? Primeira coisa que eu vou falar é uma ferramenta chamada Plickers, né? Plickers é uma ferramenta onde o professor precisa de internet, tá? Então o professor precisa para aplicar essa... Ah, mas eu não... Pessoal, vou passar a possibilidade. Aí você adapta a realidade dependendo da sua, né? Então, você precisa, mas os alunos não precisam de internet. Os alunos vão receber esses cartões, tá? Então, tá vendo aí que os professores, né? Isso aí foi uma capacitação para professores. E eles estão com os cartõezinhos deles aí, tá? Então, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, ele recebe um cartão desse, que tem 4 posições, letra A, B, C e D, e levanta para dar a resposta. Então você pode fazer individual, como vocês estão vendo os professores fazerem na foto, ou você pode fazer por equipe, ou seja, cada equipe recebe um papel desse, decide qual é a melhor estratégia, qual é a resposta, né, e levanta a plaquinha quando solicitado. Como é que a gente faz a leitura dessas respostas? Através do nosso celular, tá? Então, legal, porque os alunos não precisam de internet, mas a gente vai abordar, né, eu vou passar de forma rápida por todas elas, porque a gente vai abordar especificamente cada uma depois, tá? Não é esse o momento, tá? A gente vai ter um momento só no clique a clique, faça isso, faça aquilo, é assim que funciona, tá beleza? Então, primeira possibilidade é você usar um Plickers para isso, tá? Uma aplicação do Plickers, bem legal, eles curtem muito. Segunda possibilidade é você utilizar, por exemplo, QR Codes, né? Criação de códigos QR, que vem nos pacotes de biscoito, tem no trem, tem no metrô, está bem disseminado. A televisão, né? Está trazendo. Você está assistindo um programa e aparece lá, ó, coloque sua câmera aqui, que ele vai te encaminhar para uma promoção, tá?
Então tem visto isso na televisão agora toda hora. Eles gostaram da ideia. Então a ideia aqui é essa: fazer alguns códigos, espalhar pela escola e fazer com que eles corram atrás dessas informações, resolvam desafios e encerrem, né, a atividade. Quem conseguir, a equipe que conseguir achar todos os códigos e resolver os desafios primeiro leva, né? E aí teremos uma aula só para isso, tá? Um módulo só falando de QR Code, onde será contemplado o vídeo do passo a passo e você terá várias exemplificações, né? Aqui a gente tem algumas sugestões, tá? De criadores de QR, mas se você botar no Google criar QR Code vai aparecer infinitos. Tá? Demos 2 sugestões e vamos falar sobre elas no vídeo, explicando direitinho. Tá? E lá vai existir um vídeo ilustrativo da atividade rolando. Tá? Então lá vão ter alguns materiais, beleza? Tem material escrito também, dá uma olhada na leitura complementar sempre, se tem alguma coisa. Então vão ter as matérias relativas a esse tipo de aplicação e com vídeos. Tá? Então vocês podem assistir tranquilamente lá os vídeos e entender melhor, não vou passar aquele agora. Tá? Lá vocês vão ter um melhor entendimento sobre a atividade. Uma outra possibilidade que você tem é de usar o que a gente chama de Power Senha. Foi uma atividade que eu criei há muito tempo e o pessoal foi vendo, foi gostando, eu fui publicando em blogs, tal, fui disseminando em canais de educação. E aí os professores começaram a fazer também, gostaram muito, e aí hoje em dia a galera usa com esse nome, tá? Nada mais é que uma caixa de madeira com cadeado de senha, onde você vai criar uma dinâmica de exercícios, né, treinamentos, para que eles resolvam e tentem adivinhar a senha do cadeado, beleza? Também é uma atividade bem legal. Vai ter um tópico, uma aula só sobre isso, tá? Onde teremos vídeos explicativos, passo a passo, teremos artigos falando sobre a atividade e vídeos exemplificativos também, como tem aqui, ó. Então aqui é um vídeo exemplificando. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois assistirem com calma, tá? Então, Power Senha é uma solução de atividade. Utilizar o software Socrative. Teremos um vídeo só sobre o Socrative, passo a passo, todas as características e algo escrito também falando sobre, tá? Teremos um tutorial lá, passo a passo. Então vai ter o vídeo explicando e ainda vai ter o tutorial, tá? Então, um aplicativo que permite você criar perguntas de múltipla escolha, verdadeiro e falso, respostas abertas. Tem uma dinâmica de jogo, que é a corrida espacial, que é essa tela da esquerda. Tem uma dinâmica mais quiz, né? Mais cara de quiz, que seria essa tela da direita. Então, tudo isso será trabalhado no passo a passo em um dos nossos módulos, beleza? Muito boa ferramenta, pessoal. Autocorretiva, faz todo o trabalho para você, gera gráfico, faz tudo, fantástica. O problema, tem que ter internet para os alunos, né? Então, como a gente trabalha por equipes, um cara tem que ter um celular com internet. Hoje em dia está ficando fácil isso acontecer, tá? Então, um grupo com 5, geralmente tem um que tem internet no telefone. Ou, dos 6 grupos que você tem, das 6 equipes, 4 tem o celular com a internet, beleza. E 2 não tem ninguém com a internet, só tem com o celular. Aí você roteia a sua internet. É uma solução. Ah, rapaz, mas eu não tenho internet. Mais uma vez eu repito, pessoal. Aqui a gente dá sugestões. E aí você vai adaptar a sua realidade. Fala, eu não gosto de trabalhar com tecnologia. Eu trabalho só com coisas manuais. Pô, existe o canal, por exemplo, da tia Lídia, né? Depois acompanhem lá no Facebook, que tem uma infinidade de atividades manuais, né? E aí, pô, ela faz tudo manual, sem problema nenhum, né? Você adequa. Então, tá aqui a galera aplicando, né? Fazendo o Socrative, tanto na graduação quanto para os pequenos. Uma imagem da página inicial, né? Só que a gente vai explicar isso no passo a passo, sem problema, beleza? Então, é uma ferramenta que você pode usar. Você pode usar o Kahoot. O Kahoot geralmente é mais disseminado também, é uma ferramenta bem legal. Também os alunos precisam de internet para usar ela, estilo Socrative, tá? Você vai passar as informações para eles e aí as atividades geralmente são temporizadas. Então o Socrative ele não é temporal, né? Não precisa de tempo. Ah, tem 5 minutos para fazer a questão, tem 3 minutos. Você pode deixar aberto. Aqui no Kahoot, ele já te dá essa possibilidade, que o Socrative na versão free, né, na versão livre, ele não dá. O Kahoot traz o temporizador dentro da estrutura dele, que é bem legal, dependendo da atividade que você vai fazer. Tá? Então,
Teremos também material sobre o Kahoot, passo a passo, te explicando como é que faz. Teremos material sobre como é que se faz rotação por estações, uma atividade super bacana, né, que a gente chegou até a gravar para a TV Escola, né, numa das escolas. Então fizemos uma gravação super legal, você vai ter a gravação disponível para você assistir e vai ter a videoaula explicando como é que faz a rotação por estações de forma simples e de uma forma mais elaborada, e você vai ver de acordo com a sua realidade, tá? Então é bem legal. A gente tem o vídeo, né, dessa ideia dos alunos fazendo. Os alunos têm mais dificuldade. Então vai ficar disponível para você o vídeo para você ter uma ideia, uma exemplificação do modelo sendo aplicado. Jogo da memória, você pode fazer jogo da memória no Excel, não vai ser não terá tópico sobre isso, porque é muito, né, foi muito rudimentar a ideia, foi bem embrionária, foi logo no início, mas dá para fazer, né, se você tiver interesse, você pode fazer um jogo da memória no Excel. Você pode usar o passa ou repassa, né, existe uma máquina que vende no Mercado Livre, né, essa máquina aqui, que vocês estão vendo, né, os meninos aqui utilizando. Eu não estou com ela aqui no momento para te mostrar, mas eu acho que a foto ela já consegue trazer, né, o significado do que a gente quer. Uma máquina de passa ou repassa, acho que todo mundo já viu a brincadeira do passa ou repassa com torta na cara, né? Então você faz disputa entre as equipes e aí, né, vai tirar um campeão. Repara que aqui atrás tem até o gradeado, eu fiz um gradeado ali para eles competirem e tirarmos o grupo 3 aqui como campeão, por exemplo, né, na primeira rodada. Aí tivemos uma nova rodada e íamos anotando no quadro esse panorama. Então, essa caixa vai depender da aquisição de cada um, tá? Então, se você botar Mercado Livre, caixa do passa ou repassa, vai aparecer uma infinidade de vendedores da caixa, tá? Existe tutorial no YouTube de como fazer a caixa. Eu já cheguei a fazer uma para mim, tá? Mas confesso que dá um certo trabalho, né? Você comprar equipamento e dá um trabalho. A pessoa tem que entender um pouco de eletrônica. Tá? Então, isso vai ficar mais complicado dependendo da pessoa. Então, às vezes, comprar uma no Mercado Livre é mais barato. Tá? Acaba saindo mais em conta por causa do tempo e tal. Eu comprei numa média de R$200 à época, por aí. Deve estar esse preço ainda. Então, você pode pesquisar para aquisição. Ou pode convencer a escola, né? Se a escola tiver algum tipo de verba que possa usar nesse sentido, comprar o material para a escola e não particular, né? Você compra para a escola e aí vários professores vão poder usar esse item para gincanas e etc e tal. Na minha realidade, eu consegui que 2 escolas comprassem e eu senti a necessidade de ter uma para mim. Gostei, curti, fiz uma reserva e comprei. Então eu tenho material, tanto que você está vendo que é personalizado essa daqui, tá? Eles fazem essa personalização de acordo com a demanda. Então você tem que pesquisar os sites e tal e mandar ver se você quiser uma ferramenta dessa. É bem legal. Tá? Tem um videozinho aqui mostrando eles aplicando. Então, ó, disputa rápida de tabuada, foi um campeonato de tabuada para um 5º ano. Tá? Então, bem legal, né? Eles gostavam muito de fazer, e a tabuada, que geralmente era algo complicado pra gente, né? A cara de matemática sempre tinha dificuldade porque os alunos não querem decorar e tal, enfim, e é um item que tem que decorar, não tem muita forma, né, de você não fazer esse processo. Então eu ganhei muito com isso. Um 5º ano já sabia a tabuada completa sem problemas, entendeu? Então, às vezes você pega um 7º ano e ainda tem problemas, por exemplo, com a tabuada. Então você pode usar para temas que vocês sabem que são entraves na disciplina de vocês para fazer esse tipo de trabalho, tá? Quase fechando as ferramentas, pessoal. A gente tem jogos digitais, a gente cria, né, tabuleiros digitais, e teremos uma aula sobre isso, como criar o seu tabuleiro digital personalizado. Olha que legal. E você vai poder criar aí, né, tabuleiros como esse, tá? Esse antigão, ó, Ludo, tá? Sem o conteúdo matemático, é claro, aqui eu estou dando um exemplo com conteúdo matemático, mas você vai aprender a criar o seu, tá? Personalizado, de acordo com a sua demanda. Então a gente vai ter um módulo só sobre isso, com vídeos ilustrativos de aplicações desse tabuleiro em sala de aula também. Beleza? Então, bem legal. Vantagem do tabuleiro digital sobre o tabuleiro manual, pessoal. Não estraga, né? Não estraga. Pô. O tabuleiro manual é muito complicado. Eu sei que é legal e tal, mas é complicado demais. As peças somem, ele rasga, enfim, é um material que não dura geralmente muito tempo pelo manuseio de muitos alunos. E aí complica, né? O digital não, você projeta,
Acabou a aula hoje, não deu para acabar a dinâmica que você estava fazendo, você vai lá em salvar e salva o arquivo. Né? Na próxima aula você abre o arquivo, o tabuleiro está lá, né? Está completo. Você pode lá, sei lá, vou usar um exemplo meu, equação, tabuleiro, equação de primeiro grau, 602, sei lá, 703. Está lá, tem o número da turma, é só abrir de novo. E eu posso aplicar com um computador, eu carrego 300 tabuleiros comigo, né? E no físico fica aquele negócio tendo que ter espaço para guardar e etc. Então, a gente vai aprender a fazer, né? Tabuleiros, aí tem vários tabuleiros que nós temos, né? Até temos o link aqui, mas a gente vai disponibilizar 3 tabuleiros, se eu não me engano, de graça para você, tá? 3 tabuleiros vão estar disponíveis no módulo de criação de tabuleiro e você vai aprender a criar o seu também, beleza? Então, pessoal, de forma geral é isso, né? A gente vai falar de outras ferramentas também para você, como o Mentimeter, como o Plickr, a gente já falou, né? Vai usar o Google Forms, vai aprender a gravar aula, né? Vamos usar o PowerPoint para gravar aulas. Enfim, a gente vai gravar diversos conteúdos que vão ampliar o seu leque digital, tá? Então, você vai ter um ferramental poderoso para utilizar com seus alunos. Google Classroom, tem lá um módulo sobre Google Classroom para você aprender todas as ferramentas dele, enfim. É um curso que pretende te conceituar e te colocar dentro da estrutura gamificada e também te dar um aporte tecnológico forte. Tá? Então, a nossa intenção aqui é essa. Temos módulos, né, que serão bônus, então temos a ementa a cumprir, essa é a nossa obrigação principal. E já estamos planejando bônus, como já disponibilizamos até um bônus para vocês, que é como gravar uma aula utilizando o aplicativo Zoom, né? Como fazer uma live utilizando o Zoom com os seus alunos, tá? Então a gente já vai disponibilizar alguns bônus, com o tempo a gente vai dizendo quais são, beleza? Então temos aí quase pela nossa estrutura 15 ferramentas digitais no passo a passo para você, beleza? Só para a gente fechar, opinião dos alunos sobre essas aplicações, pessoal. Então a gente sempre faz um levantamento, né, no fundamental e na graduação para ver o quanto teve de impacto. Então a cada nova turma a gente vai disponibilizando essas perguntas para eles responderem, né? E o panorama que a gente tem hoje é se eles acreditam que a gamificação está melhorando a forma de aprender, e aí temos 90 e poucos %, né, para todos os níveis, né, 95 para um e 96 para outro, quase 97 na verdade, tá? Se essa estratégia colabora com o aprendizado, e realmente colabora, então quase 99, né, de um lado e 97 do outro. Opinião dos alunos, então fizemos uma escala, né, para eles dizerem de 1 a 10 qual era a nota que eles davam para essa metodologia que a gente está usando. A gente tem 50% a 60% dando 10, né, e 7, 8, 9, e a grande de 7 para frente é a grande maioria, e a maioria está no 10, na verdade. Claro que a gente, como falou, não vai agradar todo mundo, então tem pessoas, né, 1% aqui 5, 1% respondeu 1 e 2. Claro, né, você tira o aluno da zona de conforto, né, o aluno que está ali não quer nada, né, o aluno não era incomodado, ele só se prejudicava, agora ele prejudica outras pessoas, é claro que ele vai ficar chateado de início, mas depois ele vai ver que é algo bom, né, para ele. Se você pudesse, como a gente falou, escolher o tradicional gamificado está em 70% e 88%, 76% e 88%. Então, como eu disse, tem alguns alunos que ainda preferem o tradicional. Não atingiremos 100% nunca, tá? Muito difícil. Acontece, tá? E a opinião sobre o ramo matemático. Então, não vou me ater muito a isso não, tá? A gente tem, né, 2 livros que vocês podem fazer contato com a gente se quiserem adquirir. Um livro sobre atividades matemáticas no GeoGebra, tá? Que é a parte do tabuleiro lá, então a gente tem um livro só sobre isso, com conceituação, alinhado com a nova base. Então, para quem é de matemática, esse livro é bem legal. Tá? Se vocês quiserem, é só fazer contato com a gente, vocês já têm a via de contato aqui, tá? A gente envia pelo correio. O valor, né, a gente passa, porque não vai ficar gravado isso aqui, eu não sei se o valor vai mudando de acordo com o tempo, então não vou falar valores, a gente combina, né, no particular, de acordo com quando você vai fazer o contato comigo, tá? E a gente tem esse livro aqui dos professores inovadores, que eu também faço parte, que cada professor deu
uma exemplificação da sua prática, da sua boa prática, né, que funciona bem. Então, cada professor é de uma área diferente e você pode olhar tipo, uma atividade de geografia, como eu já fiz, e utilizar na matemática. Uma atividade de inglês que você adapta e... Então, é um livro legal porque você tem várias aplicações que você pode traduzir para a sua disciplina. Tá? Para fechar, a gente tem, né, os nossos contatos. E você tem isso já na plataforma, né? Você já tem os contatos das nossas mídias sociais. Eu vou colocar um arquivo só com essas mídias para você ter lá separado, quando quiser, se quiser adicionar a gente e acompanhar o nosso trabalho, tá? É bem legal que você faça isso, a gente curte essa troca, né? Eu estava falando sobre a ideia, né, dos alunos se sentirem um pouco incomodados, né? Alguns alunos terem esse incômodo de estar sendo tirado da zona de conforto. Eu esqueci de falar de uma estratégia que eu utilizo também que é muito legal, tá? Que é o seguinte: se eles já estão dispostos em equipes, né, como eu já faço, eu faço uma pontuação extra dentro da gamificação baseada nos testes e nas provas, tentando fazer o engajamento dessas duas avaliações aumentarem. Como é que eu faço? Exemplo, a equipe 1, quando for fazer o meu teste, eu vou somar e vou fazer a média das notas dos alunos no teste. Então, fulaninho tirou 7, 6, outro 5, outro 4. Eu somo essas notas e divido por 4, se forem 4 pessoas. Se forem 5 pessoas, eu somo mais 5 e divido por 5. Faço uma média. E assim eu faço com todas as equipes. Então, se eu tiver 5 equipes, 5 médias. A equipe que tiver a média mais alta ganha uma pontuação alta, boa, no jogo. Tá? Então isso é legal, porque fomenta o estudo tanto para o teste quanto para a prova. Então usa essa estratégia nos dois, para que os alunos que tenham pouca proficiência, eles consigam aumentar a proficiência deles na disciplina. Ou seja, os amigos que têm mais dificuldade sejam ajudados, né, para que eles consigam uma nota melhor nessas avaliações. Então isso faz com que a interação com eles aumente bem mais. Beleza? Então é uma estratégia que eu esqueci de falar, mas ainda está em tempo. Beleza? E para fechar, a gente só queria deixar aqui uma frase, um pensamento, para que você reflita, né, sobre como têm sido as suas práticas em sala de aula e o quanto você pode melhorar elas atendendo ao seu alunado. Né? E aí vamos usar Paulo Freire para isso. Uma frase que eu gosto muito, né, aquela frase de efeito que a gente carrega nas nossos artigos, nas nossas teses, enfim, né, que é o de que diz o seguinte: é pensando criticamente a nossa prática de hoje e de ontem que a gente vai poder melhorar a nossa próxima prática. Né? Eu acho que o exercício da docência tem que ser justamente dessa forma. Você sempre se criticando, sempre tentando melhorar, sempre tentando sair da sua zona de conforto. A gente sabe que dá trabalho, que é cansativo, mas que depois que você tem uma estrutura formada, completa, você vai ver o quanto você vai otimizar as suas aulas. Então isso é o importante, ganhar tempo, otimizar, ter o aluno contigo, ver que o aluno está tendo prazer em ter aula com você, competir com o professor de educação física. Isso já chegamos a esse ponto várias vezes, né? De eles ficarem mais chateados de a gente faltar que um professor de educação física, por exemplo, quando vai no médico. Então, é isso, né? A gente sabe que diversas profissões, elas têm esse quê de atualização constante, como medicina, como, né, novas doenças, novas coisas, tem que estar estudando toda hora. A informática, se não se atualizar, né, dia após dia, as tecnologias vão mudando muito. Então, várias profissões, né, exigem esse aperfeiçoamento constante. E na educação eu ainda percebo, infelizmente, que a gente está caminhando muito devagar. Né? A gente vê o formato de tanta coisa mudar, o carro já mudou de design. Pega um carro dos anos 50, pega um carro agora. Pega um apartamento, né, construído nos anos 50, pega um apartamento, arquitetura de agora, né, dos prédios. Pega a aeronave antiga, pega a aeronave nova. Enfim, pega vários elementos, pensa nele no passado e pensa nele como está agora e vê o quanto se modificou. Agora pega a sala de aula do passado e pega a sala de aula de hoje e vê o quanto ela se modificou. Você vai ver que muito pouco. Né? Parece que é a mesma sala de aula, parece que é a mesma estrutura. Então, acho que esse é o pensamento que fica. Vamos melhorar nossas aulas, vamos melhorar nossas práticas, nós somos super capazes e conseguiremos, né, de certa forma, melhorar e mudar a realidade daqueles alunos que estão com a gente. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Estamos aí, o curso, ó,
a pleno vapor, mete bronca, tira suas dúvidas com a gente, manda lá no chat se tiver alguma dúvida, acompanhe os módulos, a gente vai estar aí num processo de atualização constante, então acompanhe as modificações, a gente vai tentar sinalizar sempre que fizer algum preenchimento de lacuna, né? Colocarmos um vídeo novo, colocarmos um material novo, tentaremos manter esse contato com vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço, obrigado pela parceria, tamo junto, até a próxima.